Ana Paula, Lucas, Jonathan, Matheus, Vitor, Gabriele. Algum de vocês me ouve? Eu estou ouvindo, professor. Opa, Jonatas. beleza. E estão vendo também? Estou vendo. Ai, sinto muito, paciência. Professor, só a matéria no mudo que eu não estou conseguindo acessar. Por quê? Veja com algum outro aluno, baixa pelo menos os arquivos, um pendrive, para você dar uma estudada. Eu vou mostrar hoje quais são, né? Se você tiver realmente muita dificuldade... Oi, fale. Os vídeos que o senhor mandou sobre espaço, tempo, matéria, coordenada, referência, eu já vi. Ótimo, só que quando eu entro no Moodle não aparece física lá, aparece expressão gráfica, só que física não aparece. Eu não sei o que está acontecendo. Eu precisaria ver lá no TIC, né? Mas eu vou ver se eu tiver oportunidade. Agora eu não posso ir na faculdade, né? Mas assim que eu tiver oportunidade, eu vou lá ver. Ah, tá bom. Esse caso aí. Mas faça isso que eu estou te falando. Não perca a oportunidade, porque peça para um aluno, senta do lado de um aluno, né? Para abrir ou copiar. Aliás, eu evitei de colocar vídeo lá. Coloquei no WhatsApp, porque é muito mais rápido, né? A resposta do WhatsApp é mais rápida. Mas eu vou colocar também no Moodle. É que eu estou tendo uma dificuldade, porque assim, a aula de física são 3 físicas que tem lá. Então eu tenho que ficar repicando. Esses dias dobrou os arquivos, né? Então é um pouco complicado. Então estou evitando de mexer, estou colocando de maneira bem simples, mas estou colocando sim. Eu vou colocar, além dos textos, né? Colocar vídeo. Interessante. Eu não sei como é que vão ficar as provas, me parece que vão adiar um pouco mais essa quarentena, né? E eu queria fazer uma reunião com vocês antes da prova. Tudo bem, fazer pelo WhatsApp, fazer pelo Zoom, passar a matéria, é legal. Mas a prova tem outras características, né, que eu gostaria de deixar claro. Talvez eu até mostre aqui futuramente como deve ser feito e como não deve ser feito. Vamos ver se eu acho aqui, né, a prova. Porque qual é a ideia? É a gente aprender a equacionar os problemas de engenharia, né? Hoje nós estamos vendo física elementar newtoniana. Vocês vão ver coisas muito mais sofisticadas, mas o começo é agora. Inclusive, tem alguns alunos que questionam, mas, Paulão, nós estamos vendo o movimento de velocidade de carro, velocidade de partícula, mas isso é o começo, né? Não esqueça que sobre uma estrutura você tem sempre corpos em movimento. A própria estrutura tem movimento, um movimento oscilatório, que eu gostaria, né, que se desse tempo, ver com vocês. Eu não sei se vai dar tempo, certo? Mas é o começo, é o embrião. Nós já fizemos uma coisa muito importante, que foi a revisão daqueles pré-requisitos para iniciar a aula de física. Eu não deu tempo de fazer uma nova avaliação, mas eu entendo que a gente deu uma boa evoluída. Agora, conforme vão aparecendo os exercícios, as novidades, novas constantes, novas variáveis, novas fórmulas, eu vou aplicando aqueles conceitos, né, de arredondamento, conceitos de algarismo significativo. Tudo isso é muito importante, porque não dá para trabalhar com infinitas casas decimais, né? Nós temos que saber que nós temos um limite para trabalhar dentro do razoável, né? Não adianta querer ficar inventando muita coisa, não. Aqui eu vou abrir uma página, compartilhar e começar a falar. Nós já vimos na aula presencial aqueles conceitos de que é espaço, tempo, matéria. Aliás, eu
portei esse vídeo do professor, que também foi meu professor, Gil da Costa Marques, tem mestrado, doutorado. Os livros dele são bastante didáticos, né? Não são difíceis, né? Mas tem que conhecer temos que ter aquele pré-requisito, sabe? Que nós já vimos antes. Eu vou ver algumas coisas com vocês e nós vamos fazer uma pequena demonstração, algumas aulas mais para frente, de limite e cálculo diferencial. Não é para assustar, eu não vou cobrar isso, é para saber de onde vem isso, né? Como que acontece. Hoje nós já vamos ter um adiantamento disso, uma ideia disso daí. Deixa eu ver se eu vou dividir uma página aqui. Tá? Lembrar que eu vou gravar essa aula e deixar lá. Se eu não gravar, pelo menos a matéria vai estar lá, mas ela está sendo gravada. É que nós tivemos um problema semana passada, a internet ficou muito instável e não deu para fazer tudo o que precisava fazer. Mas eu já me preparei e eu consigo postar pelo menos alguma coisa, alguns exercícios para vocês lá, tá bom? Então nós vamos ver alguns dados agora. Vou mostrar, inclusive, um modelo de questão de prova, tá? E depois, na terceira etapa, quando a gente voltar para o WhatsApp, eu coloco novamente esse exercício e vamos tirar algumas dúvidas com vocês. Tá bem? Deixa eu dividir aqui uma tela. Agora sim. Ótimo, ótimo. É que eu não consigo rabiscar sobre essa tela, né? Apesar que tem notação aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Notação. Muito bem. Então, essa matéria está disponível em forma de apostila lá, tá certo? Mas deixa eu fazer uma geral com vocês, porque, assim, tem gente que começa a ler, tem dificuldade, não interpreta. O que é importante ler, né? Tudo. Vamos ler tudo como se fosse um romance. O primeiro passo do estudo, o movimento, consiste na escolha, certo? Como se fosse um romance. Não tem problema. Começar a destacar depois os tópicos mais importantes, né? Como assim? Eu vou ou com uma caneta destacadora ou com lápis, começar a grifar o que para você é importante, né? Aqui fala do caso de coordenada cartesiana, que para nós vai ser muito importante, porque nós sempre vamos precisar de uma referência. Em todas as construções, em todas as áreas, civil, elétrica, arquitetura, nós vamos ter essa referência, né, e trabalhar no espaço, né, em 3 eixos. Então, é importante a gente dominar a coordenada cartesiana em 3 eixos. No caso aqui dessa aula, nós vamos trabalhar com deslocamento. Só que, para facilitar, para efeito didático, nós vamos trabalhar o deslocamento em uma única superfície, não em 3 eixos, tá certo? Para ficar um pouco mais simples de poder entender, mas ela acontece no espaço. Então, a gente pode imaginar o seguinte, olha, eu tenho 3 eixos, né, como está aqui embaixo. Vamos lá, cadê? Veja, eu tenho, né? Opa, é muito clarinho, vamos mudar essa cor aqui, né? Eu tenho objeto está... Bom, outra questão que eu costumo falar em sala de aula, que fica difícil de explicar, né? É o que está em movimento e o que está em repouso, né? O que está em movimento, né? O que está em movimento e o que está em repouso, percebe? Veja, quando estamos sentados, vocês estão sentados na minha frente e eu paro, né? Estamos todos em repouso, um em relação ao outro. Ou seja, vocês estão em repouso em relação ao chão da sala, eu estou em movimento, se eu estiver parado, estou em repouso em relação à sala e a vocês, né? Porém, nós não estamos em repouso em relação aos carros que estão passando na estrada ou das pessoas que estão se movimentando, né? Ah, mas, Paulão, nós estamos parados, eles estão em movimento. Mas a impressão pode ser contrária. Eles podem imaginar que eles estão em movimento, eles estão parados e nós em movimento. Isso é a questão de relativo, né?
Porém, nós podemos ter o repouso e o movimento em 3 eixos. Dizemos que ele está em movimento, né, com qualquer uma dessas coordenadas, 2 ou 3 dessas coordenadas, né, ou 3 dessas coordenadas, em relação ao tempo, varia, né? Certo? Então, quando eu estou andando de um lado para o outro na frente de vocês aí, pelo menos uma dessas coordenadas, deslocamento X, por exemplo, está acontecendo. Eu vou para a esquerda, vou para a direita. Vou para a esquerda, vou para a direita. Eu não estou subindo e nem indo para frente nem para trás. Porém, né, eu estou indo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Tá certo? Da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então, eu estaria, né, não mais em repouso. Quando, no decorrer do tempo, passa lá o tempo, e a minha posição é sempre a mesma, né, então nós dizemos que o corpo está em repouso, certo? Eu costumo dar um exemplo também, né, dos satélites artificiais. O satélite artificial, ele fica girando em volta da Terra, principalmente os satélites GPS, quem acompanha e gosta sabe disso, né? São vários satélites, eles ficam girando em volta da Terra, certo? Indefinidamente, numa órbita pré-determinada. Então, a gente pode imaginar o seguinte, né? A Terra, né? Terra, tá certo? E vamos pensar na Lua, tá certo? A Lua, tá lá a Lua. A Lua tem um itinerário, né, elíptico em volta da Terra, então ela fica se movendo, percebe? Então ela está em movimento constante, tá? Não vamos dar detalhe agora das velocidades, etc., né? Mas está lá, está a Terra, a Lua em movimento. E nós temos alguns satélites, né, que estão, né, em relação ao solo, né, esses satélites estão parados em relação à Terra, né? Mas, na verdade, eles não estão parados. É o repouso em relação à superfície, mas eles estão em rotação na mesma velocidade da rotação da Terra, que são os satélites estacionários. Voltamos à nossa tela inicial. Então, eu posso... o movimento, né, pode ser relativo. Outro exemplo que eu costumo dar em sala de aula é o passageiro e o motorista, né? O carro a 100 km por hora. Porém, um em relação ao outro, a velocidade de um em relação ao outro é 0. Não é? Se eu tiver alguém no acostamento, a velocidade dessa pessoa no acostamento em relação a nós, que estamos no banco do carro, vai ser 100 km por hora. Né? Vai ser a velocidade... Voltando lá. Então, eu posso ter o satélite estacionário, né? Na verdade, ele está virando na mesma velocidade da Terra. Diferente do satélite natural, que gira numa velocidade diferente, né, da velocidade da Terra. Então, ela muda de fases, tá certo? Deixa eu passar a pegar o texto do livro para a gente começar a entender. Então, nós já vimos aqui já alguns conceitos importantes, que é o repouso, né? Repouso. Então, está parado, entre aspas, né? Ou não, né? Ou não está em repouso, está em movimento, tá certo? Agora, esse movimento pode ser relativo, né? Podemos estar em movimento em relação a um outro corpo, mas em relação a um terceiro, não. Que é o caso, que é exatamente o caso nosso dentro do carro, com um em relação ao outro.
Então, é isso daí. Deixa eu pegar agora um texto, voltar no texto do livro, né? Então, tá lá, o texto do livro, tá certo? Dizemos que o objeto está em movimento, né? Quando algumas dessas coordenadas, x, y, z, em função do tempo, não permanece a mesma. 1 segundo depois, a posição é a mesma. 10 segundos depois, a posição é a mesma. 1 hora, então esse corpo está em repouso. Né? Bom, esse é o tal do referencial. Um conceito importante que nós temos que vamos ter que estudar e entender é a trajetória. Né? Não é difícil entender. A trajetória não é a distância percorrida. A trajetória é o caminho percorrido. Né? A trajetória de Itapeva para Taquarivaí, né? Ela é cheia de nuances. Ela sobe, ela desce, direita, esquerda, não é? Então, essa é a trajetória. Tá? O professor Gil dá um exemplo aqui, né, do movimento, inclusive ele dá esse mesmo exemplo no vídeo, né, de uma mariposa, né, se deslocando numa sala. Tá certo? Então, num determinado instante, né, de instante em instante, ele grava qual é a posição dessa mariposa. E ela não se encontra na mesma posição no instante seguinte, ou no tempo depois, né, em seguida, e assim por diante. Então, se você for juntar esses pontinhos, aonde ela esteve, né, essa curva, nós damos o nome de trajetória, certo? Então, está aqui, ó. Uma das definições é essa daqui, né? Vamos lá. Uma das definições é essa daqui, tá? Aqui, ó. Trajetória, o lugar geométrico dos pontos do espaço ocupado por um ponto material em movimento. Né? Ponto material em movimento. Bom? Ponto material em movimento. Esse ponto material pode ser uma partícula, pode ser um veículo, pode ser um planeta, pode ser um astro e assim sucessivamente, né? Pode ser várias coisas, certo? Então, a trajetória. Nós conhecemos a trajetória da Lua como uma trajetória elíptica, né? Uma trajetória elíptica, certo? Em volta da Terra. A trajetória, ou seja, se eu começar a cronometrar e marcar um tempo, a cada tempo ela vai estar numa determinada posição. Vamos para frente. Entendeu? Então, o conceito de trajetória é importante, porque não tem que falar de deslocamento, né? De deslocamento. Para a gente entender coordenada no espaço, vamos pensar em coordenada, vamos substituir a coordenada agora pelo odômetro do carro, né? O odômetro do carro é o que marca a quilometragem, tá certo? Marca a quilometragem. Então, eu posso ter a marcação do painel do meu carro ou eu posso ter a marcação da estrada. Todos nós já vamos falar quilômetro 500 e tanto da rodovia tal, quilômetro 200 e tanto mais tantos metros da rodovia tal. Isso nada mais é do que uma posição sobre uma trajetória, né? Isso é uma... Então, seria o seguinte, por exemplo, a distância do ponto... A distância D, né? Distância. Normalmente a distância é dado com uma letra minúscula D. E um local geométrico com letra maiúscula, né? P, Q, etc. Um determinado coisa que a gente conhece. Percebe, não? Então, o espaço, S de espaço é por causa do anglicismo, né? Vem de espaço, tá? Não tem problema, a gente vai até acabar acostumando. Então, eu posso ter um espaço mais uma determinada distância, não é? Se tiver sentido da flecha, por exemplo, aqui, olha, do lado direito da tela, né? Então, aqui é o ponto de referência zero, né? Depois de um determinado tempo, onde ele vai estar? Ele vai estar nessa posição S, tá certo? A gente vai ver depois, a gente chama de S1, S2, né?
ou vai chamar de ST, né? Tempo, né? Que tempo é esse, tá certo? Que tempo é esse, né? Tá bom? Vamos ver, calma. Ou, se for o contrário, né? O carro está aqui e andar para trás, né? Eu vou ter menos esse deslocamento. Isso daqui, ó, é o D, né? E esse daqui, a posição dele é o S. Então, eu costumo falar que D, né? Eu costumo falar, para ficar mais fácil, que D seria o deslocamento, tá? Deslocamento, tá bom? D é o deslocamento de um ponto a outro, uma determinada distância. Cuidado com distância, efetivamente não é uma distância reta. Vocês sabem que a distância daqui para Taquarivaí é medida sobre uma curva, que é a estrada, não é uma distância reta. Nós vamos ver isso mais tarde, né? Tá? Então vamos lá. Tá bom. Então, esse conceito, né, de posição e deslocamento é muito importante. Como eu falei para vocês, nós vamos ler esse texto e vamos grifar algumas coisas, né? Olha o que nós vamos grifar aqui, com certeza, né? Olha o que nós vamos grifar, olha o que nós vamos grifar com certeza, né? O que nós entendemos por distância? Está aqui, ó. Né? Distância. Né? Então, veja, o que nós vamos destacar aqui? Distância, né? O que é a distância? É a diferença de duas referências, tá certo? Por exemplo, do quilômetro 540 até o quilômetro 640, né? Qual é a distância que eu percorri? Eu passei na SP 258, passei lá no quilômetro 540, aí depois que eu vi, estava no quilômetro. Qual é? Então, essa diferença aqui é a distância percorrida. A distância percorrida sem, nesse caso, a unidade aqui, né? Como é quilômetro, né? Quilômetro, então, aqui são 100 quilômetros. Então, isso é distância. Então, a posição se refere a esse S, né, de espaço, né, ou localização, e D, a distância. Tanto faz a distância de A para B como a distância de B para A, seria a mesma em valor absoluto. O que quer dizer? Se eu for para Taquarivaí e voltar para Taquarivaí, pela mesma trajetória, não mudando de estrada, né, a distância é a mesma, certo? Por outro lado, ó, a distância percorrida, né, leva em conta a distância dos intervalos de tempo nos quais o móvel, né, automóvel, nossa, sei lá o que for, satélite, né, e o sinal da sua velocidade. Esse símbolo é o símbolo de somatória, né? Ou seja, a distância seria a soma de todos os trechos, né? Esse pedacinho, mais esse pedacinho, mais esse pedacinho, mais esse pedacinho. Entenderam? Não? Então, a soma de todos esses pedacinhos seria a distância percorrida, né? A somatória, tá certo? Somatória de 1, esse é o número 1, aí esse aqui é o pedacinho N, né? De 1 até N, tá bom? Então, a distância é isso daí. Deixa eu voltar lá, voltar, marcar tudo. Né? Infelizmente, ele apaga o tempo. Então, no caso da rodovia, né, a nossa coordenada seria o quilômetro 10 da rodovia, quilômetro 20 da rodovia, quilômetro 30, pedágio do quilômetro tal, é esse ponto. Deixa eu mostrar uma coisa rapidamente, de uma questão da prova, explicar para vocês, né? Veja, vocês estão conseguindo ver um trecho do Google Maps aí, então, sim ou não? Sim. Ótimo. Sim. Essa é uma questão da prova. Na verdade, esse enunciado são referentes a várias questões, viu?
tá? São várias questões que vocês vão ter que responder referente a isso daí. Então, já vou dizer antecipadamente onde a pessoa se aperta. Veja, nós saímos de Itapeva, né? O odômetro lá do carro, onde marca a quilometragem, marcava um determinado S, vamos chamar de S0, uma determinada posição, entendeu? Não. E marcava um determinado tempo, que eu vou marcar de T0, tempo início zero, certo? Aí eu pego a estrada e vou andando. Quando eu chego em Itaquarivaí, o odômetro está marcando uma outra quilometragem. Se vocês forem ver, vai dar 500, 700, 61 quilômetros, marquei aqui. Mas, não, é Capão Bonito, desculpe. Eu cheguei em Capão Bonito, né? O odômetro está marcando 715 e eu saí com 600. Então, na verdade, eu rodei 65. Então, esse é o espaço 1. E aqui é o tempo 2, né? O segundo tempo. Então, veja, aquela premissa que nós falamos acontece, né? Varia o tempo, muda a posição, ou seja, ele não está em repouso. Continuando, quando chega em Itapetininga, né, mostra uma nova posição, né? O odômetro, na verdade, vai indicar a posição. Eu podia usar o quilômetro da rodovia, né? Rodovia quilômetro tal, certo? Mas vamos usar o odômetro tal. E que hora que eu tive aqui, olha, T2, certo? Então, veja, e assim sucessivamente. Então, o que está acontecendo? Conforme varia o tempo, né, varia também a posição do corpo. Ou seja, ele não está em repouso. Daqui para cá, varia o tempo, não é ao mesmo tempo, e varia, muda a posição. E assim sucessivamente. Então, vejam que a questão da prova, apesar do enunciado grande, né, ela não é difícil. Veja, eu tenho que calcular a distância, tempo, nós vamos ver isso durante a aula, vamos ver hoje ainda no WhatsApp, né, e vamos ver depois, tá certo? Então, tem mais algumas questões aqui, são questões de prova, né? Algumas questões de múltipla escolha, que eu não sei se vai dar tempo de ver essa matéria, mas que é o corpo em queda livre, tá bom? Então, veja, não é para se assustar. Então, provavelmente, cada uma dessas questões, né, vai valer 1,25. Qual é o cuidado que tem que ter? Conversão de unidades, tá certo? Aprender a trabalhar com hora sexagesimal, né? Por exemplo, quantos minutos entre 7 horas, né, e 8h34? Então, daria 1h34. Porém, na fórmula, não pode entrar como 34 minutos sexagesimal. Tem que entrar como hora decimal. Hoje, se vocês me lembrarem lá no WhatsApp, eu faço uma regrinha de 3 para colocar lá para a gente fazer a conversão de hora sexagesimal para hora decimal. Ok? Entendeu? Então, veja, a prova não é difícil. Tem gente que olha isso aqui e fala, eu não sei, você nunca fez na sala de aula. Não é isso, né? Tá certo? Então, veja, e a pergunta pode mudar, né? Qual a velocidade média? Nós vamos ver o que é a velocidade média na aula, né? Se eu tivesse parado por 25 minutos, quanto tempo demoraria? Então, são conceitos que evocam aí esse conhecimento de distância, tempo, velocidade. Tá bom? Eu sei que muitos dos senhores já teve isso no ensino fundamental. Parabéns, ajude quem não teve. Só que nós vamos ver agora sobre outro prisma, vamos ver com outro enfoque,